Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo sistemático, caminhando aí diante da presença do Senhor com a temática Liderando com Maturidade. Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da igreja cristã, do cristianismo. Após Jesus, Paulo é um homem destacado com seu tipo de liderança, e Paulo nos deixa virtudes maravilhosas para nós aplicar no seio de nossa liderança e logo então caminharmos com êxodo para a glória do Senhor Deus e Pai. A Bíblia Sagrada vai nos revelar em Provérbios 1:7 que o temor é o princípio de toda a ciência ou de toda a sabedoria, o temor ao Senhor. E Paulo, ele tinha de sobra temor ao Senhor e o mesmo caminhava debaixo da direção do Senhor. Provérbios 15:22 vai dizer que na multidão dos conselheiros logo se fortifica os projetos e os sonhos. Nós precisamos então de conselheiros, e Paulo, ele tinha conselheiros, pessoas que estavam próximo de si para dar conselho ao mesmo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a trajetória da vida do apóstolo Paulo, onde ele se converte ao cristianismo, onde ele deixa o tradicionalismo de sua pátria, de sua família, e logo se entrega e se doa ao cristianismo. E Paulo então vai caminhar com propriedade, vai caminhar diante do Senhor com temor e tremor e vai se tornar um líder maravilhoso, um líder excelente na presença do Senhor, diante da sociedade e também daqueles que o cercavam. Paulo, ele era um líder maduro, liderando com maturidade, é a nossa temática dessas aulas que nós vamos agora caminhar juntos para a glória do Senhor. Um líder maduro, ele é obsessivo, ou seja, ele nunca está contente, ele sempre está disposto a fazer renúncias por sua equipe, ele sempre procura estar se gastando por sua equipe para o bem comum de todos, para a glória de Deus. Paulo era um tipo de líder que ele sempre estava se doando pelos seus liderados. Um líder maduro, um líder que faz história, ele não impõe a sua autoridade, porque ele entende que a sua liderança é que precisa ver nele a autoridade. Paulo era esse tipo de líder, ele nunca exercia e esboçava aos outros a sua autoridade, mas ele deixava que sua liderança observasse nele a autoridade, e isso fez ele então um líder maravilhoso. Um líder que caminha com maturidade, ele ama estar perto de pessoas, ou ele ama pessoas. Paulo, ele sempre procurava estar próximo das pessoas, sempre procurava trocar ideias, sempre procurava estar próximo daqueles que ele liderava ou queria aplicar o seu tipo de liderança e vender aquilo que ele estava proposto a vender, que era o evangelho, não vender com espécies, mas vender no tipo de lançar as suas ideias às pessoas, pois o líder em qualquer esfera, em qualquer segmento, ele é um vendedor de esperanças. E Paulo, ele fazia isso com muita propriedade. Um líder maduro, ele não esconde as suas emoções, ele é transparente, porque ele entende que a transparência é a base de
todo relacionamento saudável. Então Paulo, ele tinha transparência com os seus liderados, ele passava qual era a sua missão e ele pontuava a sua missão àqueles que estavam próximo dele. Um líder maduro, ele tem e ele carrega em seu bojo, em sua vida, algumas características. E uma das primeiras características é a educação. Sim, um líder maduro, ele é educado. No seu comportamento dia a dia, as pessoas vão observar isso, pois o mesmo ele sabe dialogar, ele sabe respeitar a cada tipo de personalidade e de pessoa. Então, um líder maduro, ele carrega em sua vida a respeitividade, ou seja, o respeito ele carrega sobre a sua liderança. Um líder maduro, ele tem adequação, ele consegue se adequar de acordo com o ambiente, ele se veste de acordo com o ambiente, ele fala de acordo com o ambiente, ele lança as suas propostas de acordo com o ambiente, e isso faz dele então um líder que triunfa para a glória de Deus. Um líder maduro também, ele tem uma virtude extraordinária que é a humildade. Sim, o líder precisa compreender, ele precisa entender que ele não sabe tudo. Nós sempre temos que estar disposto a aprender com outras pessoas e até mesmo com nossos liderados. Um líder maduro, ele procura ter nivelamento. Sim, nivelamento. Como você tem experiência, é mais fácil definir quais são as situações a quais não quer e não precisa passar. Então você precisa ter um nivelamento. Como você já tem experiência, você precisa entender quais são as questões e quais são as coisas que você não precisa passar por elas. Uma reflexão: antes de tomar qualquer decisão, você precisa ver os prós e os contras. Você não pode agir por impulso, porque se você agir por impulso, isso não lhe trará bons resultados. O líder maduro, ele é compreensível, ele consegue compreender a sua equipe, ele entende que a responsabilidade está sobre ele, mas ele precisa compreender que o sucesso só está em equipe. Sozinho nós chegamos mais rápido, mas em equipe nós chegamos mais longe para a glória do Senhor, Deus e Pai. Então o líder, ele precisa ser compreensível. Um líder, ele também precisa ser flexível. Ele precisa então flexibilizar no momento certo. Ser flexível não é lançar a rédea e as coordenadas a outra pessoa. Ser flexível é parar para ouvir e, se tiver que mudar a rota, assim mudar e caminhar para o bem comum de todos, para a glória do Senhor. Um líder, ele não pode ser dono da verdade, ele precisa ser flexível para não acabar trazendo danos em sua liderança, no meio da sua equipe, no meio da sua empresa, no meio do seu ministério, no meio da sua família e da sociedade. Então o líder, ele precisa capturar essas virtudes para a glória do Senhor. E Paulo, ele foi este líder que caminhou com essas disciplinas em meio à sua sociedade, em sua época. Ele teve equilíbrio, ele teve moderação,
ele teve flexibilidade. Paulo, ele sabia que o Deus que o alistou para aquela missão e para aquela proposta era um Deus que o orientava em todas as suas decisões. E Paulo, ele triunfou, ele realizou viagens missionárias excelentes, extraordinárias. Surgiu sim muitas dificuldades, surgiu sim muitos infortúnios, surgiu sim muitas crises, mas Paulo caminhou com maturidade e isso fez dele então um líder que marcou história no meio do cristianismo e é citado até os dias de hoje porque Paulo caminhava com seus pés na terra, mas com a sua mente nos céus e com o temor no coração. Deus te abençoe, caminhe conosco nessa jornada, liderando com maturidade. Um grande abraço.